Um empresário milionário decide testar sua nova babá fingindo uma viagem de negócios. O que ele descobriu ao espiar secretamente sua casa mudou para sempre sua visão sobre confiança, bondade e o verdadeiro valor das pessoas. A mansão dos Álvares estava em silêncio quando Rodrigo desligou o motor de sua BMW no estacionamento. Mais um dia exaustivo na empresa de tecnologia que construíra do zero, mais uma noite chegando tarde em casa. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez, ele não sentia aquele aperto no peito ao pensar nos gêmeos Miguel e Valentina. Havia demitido Cristiane na semana anterior. A babá que cuidava das crianças há meses foi flagrada por Dona Esperança vendo televisão enquanto os pequenos choravam no berço, famintos e com as fraldas sujas. O estômago de Rodrigo ainda revirava ao lembrar da cena que a governanta lhe descrevera com lágrimas nos olhos. Senhor Rodrigo, eu não aguentava mais ver aquelas crianças sofrendo, havia dito Dona Esperança, a mulher que cuidava da família há mais de uma década. A senhora Cristiane só pensava no celular e nas novelas. Os bebês estavam abandonados. Agora, subindo os degraus de mármore da entrada principal, Rodrigo sentia uma mistura de nervosismo e esperança. Hoje chegaria em casa para conhecer Isabela Costa, a nova babá que a agência de recursos humanos mais renomada da cidade havia indicado. O currículo era impecável. Formação em pedagogia, especializações em desenvolvimento infantil, referências irrepreensíveis de famílias da alta sociedade. Mas Rodrigo havia aprendido da pior forma que currículos bonitos nem sempre correspondiam a pessoas confiáveis. A porta se abriu antes mesmo que ele alcançasse a maçaneta. Dona Esperança apareceu com seu avental impecável e o sorriso caloroso que sempre o tranquilizava. Boa noite, senhor Rodrigo. Como foi o dia na empresa? Cansativo, como sempre, Dona Esperança. Rodrigo afrouxou a gravata enquanto entrava no hall de entrada decorado com quadros caros e lustres de cristal. E a nova babá? Como foi o primeiro dia? O rosto da governanta se iluminou de uma forma que Rodrigo não via há meses. Ah, senhor, a senhorita Isabela é um anjo. Nunca vi nada igual. Dona Esperança baixou a voz, como se compartilhasse um segredo precioso. Desde que ela chegou esta manhã, os pequenos Miguel e Valentina não pararam de sorrir. E olha que o senhor sabe como eles são manhosos com pessoas estranhas. Rodrigo sentiu uma pontada de esperança misturada com desconfiança. Quantas vezes já havia escutado promessas similares? Quantas babás já haviam chegado com recomendações brilhantes apenas para decepcioná-lo depois? Onde ela está agora? Na sala de jogos, senhor, dando banho nos bebês. Dona Esperança hesitou por um momento. Senhor Rodrigo, posso falar uma coisa? Claro. Essa moça é diferente. Ela não perguntou sobre salário, sobre folgas, sobre nada disso. A única pergunta que fez foi se as crianças tinham alguma alergia ou necessidade especial. A voz da governanta se embargou levemente. E quando pegou o Miguel no colo pela primeira vez, senhor, foi como se ela fosse a mãe dele. As palavras de Dona Esperança ecoaram no peito de Rodrigo como uma melodia que ele havia esquecido como tocar. Fazia tanto tempo que não via os filhos genuinamente felizes com uma cuidadora. Desde que perdeu Helena, sua esposa, num acidente de carro 2 anos antes, nada mais havia sido o mesmo. As babás se sucediam, cada uma pior que a anterior, e ele se sentia cada vez mais perdido tentando equilibrar o papel de pai e empresário. Vou conhecê-la agora. Rodrigo subiu a escada de mogno em direção ao 2º andar, onde ficava a ala das crianças. Cada passo ecoava no corredor silencioso, e ele notou algo inusitado. Não havia choro. Normalmente, a hora do banho era um caos de gritos e birras. Miguel sempre esperneia na água, e Valentina costumava chorar até ficar vermelha. Mas hoje, só se ouvia risadas. Chegando à porta entreaberta do banheiro, Rodrigo parou. De dentro vinha o som de uma voz feminina cantando baixinho uma canção de ninar que ele não reconhecia, intercalada com gargalhadas infantis e o barulho da água. Peixinho, peixinho, nada no banho, glub, glub, glub. A voz era doce, melodiosa, cheia de alegria genuína. Miguel soltou uma gargalhada que fez o coração de Rodrigo acelerar. Há quanto tempo não ouvia seu filho rir assim? Agora, a vez da princesa Valentina.
Cadê os dedinhos da princesa? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Rodrigo se aproximou devagar da porta e espiou pela fresta. O que viu o deixou sem palavras. Uma jovem de cabelos castanhos presos em um coque desalinhado estava ajoelhada ao lado da banheira, com as mangas da blusa simples arregaçadas até os cotovelos. Suas mãos delicadas seguravam Valentina com uma segurança e ternura que fez Rodrigo engolir em seco. A menina estava completamente relaxada, brincando com patinhos de borracha, enquanto Miguel, já de pijama, estava sentado numa cadeirinha ao lado, batendo palmas e rindo. O que mais impressionou Rodrigo não foi apenas a competência da moça, mas o amor genuíno em cada gesto. Isabela, só podia ser ela, não estava apenas cumprindo um trabalho. Ela estava vivendo aquele momento como se aquelas crianças fossem suas. Pronto, princesa, toda limpinha e cheirosa. Isabela ergueu Valentina da banheira, envolvendo-a numa toalha macia. Agora vamos colocar o pijaminha mais fofo do mundo? Foi então que Rodrigo notou algo que o fez franzir o senho. A blusa de Isabela estava encharcada, e ele podia ver que suas roupas eram simples, um pouco desgastadas pelo uso. Os sapatos ao lado da porta estavam gastos, e sua bolsa, apoiada sobre a cômoda, era pequena e antiga. Uma estranha sensação de desconforto tomou conta dele. Por que alguém com um currículo tão brilhante aparentava ter tão poucos recursos? Que tipo de pessoa era essa Isabela Costa? Pronto, meus amores, hora da jantinha. Isabela vestiu Valentina no pijama de oncinha e pegou Miguel no colo. Quem quer papinha gostosa? Rodrigo recuou rapidamente, não querendo ser descoberto espiando. Desceu as escadas com a mente fervilhando de pensamentos contraditórios. Por um lado, nunca havia visto os filhos tão felizes e tranquilos. Por outro, algo não fechava na história daquela mulher. Na cozinha, Dona Esperança preparava o jantar das crianças com um sorriso no rosto. Dona Esperança, Rodrigo a chamou em voz baixa. Me conte mais sobre essa Isabela. De onde ela veio? O que sabe sobre a vida dela? A governanta parou de mexer a papinha e o encarou com curiosidade. Por que pergunta, senhor? Aconteceu alguma coisa? Não, é só curiosidade. Rodrigo hesitou. É que ela me pareceu muito jovem para ter tanta experiência. E as roupas dela? Ah, entendi. Dona Esperança assentiu com compreensão. O senhor está desconfiado porque ela não tem roupas caras, né? Senhor Rodrigo, nem toda pessoa boa nasceu em berço de ouro. Às vezes, as melhores pessoas são aquelas que conhecem o valor das coisas porque tiveram que lutar por elas. As palavras da governanta ecoaram na mente de Rodrigo enquanto ele ouvia as risadas vindas do andar superior. Talvez Dona Esperança estivesse certa. Talvez ele estivesse sendo preconceituoso, mas uma voz sussurrante em sua mente não o deixava em paz. E se Isabela estivesse escondendo algo? E se aquele amor todo fosse apenas uma fachada? E se ela estivesse interessada apenas no dinheiro da família Álvares? Rodrigo conhecia muito bem o mundo em que vivia. Pessoas se aproximavam dele todos os dias com segundas intenções. Empresários falsos, amigos interesseiros, mulheres atrás de seu patrimônio. Ele havia aprendido a desconfiar de todos. Mas olhando para as escadas, ouvindo as gargalhadas de seus filhos pela primeira vez em meses, Rodrigo se viu dividido entre o alívio e a suspeita. Quem realmente era Isabela Costa? E por quê? Mesmo diante da alegria evidente de Miguel e Valentina, ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava sendo escondido dele. Uma coisa era certa. Nos próximos dias, ele descobriria a verdade sobre a nova babá de seus filhos, mesmo que isso significasse quebrar a primeira centelha de felicidade que havia visto em sua casa em muito tempo. 3 semanas haviam se passado desde a chegada de Isabela, e a transformação na casa dos Álvares era inegável. Miguel e Valentina dormiam a noite toda pela primeira vez em meses, acordavam sorrindo e passavam os dias brincando alegremente. Rodrigo deveria estar aliviado, mas uma inquietação crescente tomava conta de seu peito. Tudo havia começado numa manhã de segunda-feira, quando ele decidiu voltar para casa mais cedo para buscar alguns documentos esquecidos. Ao entrar pela porta lateral que dava acesso direto ao escritório, ouviu Isabela falando ao telefone na sala de estar. Sua voz estava baixa, quase sussurrante,
e havia uma urgência em seu tom que fez Rodrigo parar. Não, ainda não é a hora, ela dizia em voz tensa. Preciso de mais tempo. Sim, eu sei que vocês estão esperando, mas é mais complicado do que imaginávamos. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Isabela fazia uma pausa, obviamente ouvindo alguém do outro lado da linha. O dinheiro? Não se preocupem com isso. Quando chegou a hora, vocês terão tudo o que precisam, continuou ela. Mas por enquanto, ninguém pode saber. Se ele descobrir antes da hora certa, tudo vai por água abaixo. Rodrigo se encostou na parede, tentando processar o que acabara de ouvir. Dinheiro? Descobrir o quê? Sobre quem Isabela estava falando? A suspeita que ele tentara reprimir nas últimas semanas explodiu em seu peito como uma bomba. Isabela! A voz de Dona Esperança ecoou pelo corredor. Os pequenos acordaram da soneca. Já vou, Isabela respondeu rapidamente. E Rodrigo ouviu o barulho do telefone sendo desligado às pressas. Ele esperou alguns segundos antes de emergir do escritório, fingindo ter acabado de chegar. Isabela desceu as escadas carregando os gêmeos, um em cada braço, com aquele sorriso doce que já se tornara familiar. Mas agora, aos olhos de Rodrigo, aquele sorriso parecia forçado, calculado. Oi, senhor Rodrigo. Chegou cedo hoje, disse ela com a voz alegre de sempre, mas ele notou um rubor em suas bochechas. Esqueci alguns papéis importantes, respondeu ele, estudando cada microexpressão em seu rosto. Tudo bem por aqui? Tudo ótimo. Os pequenos dormiram a tarde toda, não é mesmo, meus amores? Isabela beijou a testa de Miguel, que riu, e estendeu os bracinhos para ela. Rodrigo observou a interação com um misto de ternura e desconfiança. O amor de Isabela pelas crianças parecia genuíno, mas e se fosse apenas parte de um plano maior? E se ela estivesse usando o carinho dos gêmeos para conquistar sua confiança? Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou repassando na mente cada palavra da conversa telefônica que ouvira. Quem era a pessoa do outro lado da linha? Que tipo de dinheiro Isabela estava prometendo? E o que exatamente ele não poderia descobrir? Na manhã seguinte, decidiu observá-la mais de perto. Chegou ao trabalho, mas voltou 1 hora depois, estacionando do outro lado da rua para vigiar a casa sem ser visto. Por 2 horas, nada de anormal aconteceu. Isabela brincou com as crianças no jardim, deu-lhes o almoço, colocou-os para a soneca da tarde. Mas então, algo chamou sua atenção. Um carro simples, um Corsa azul desbotado, parou em frente ao portão. Isabela saiu correndo da casa, olhando nervosamente para os lados antes de se aproximar do veículo. Rodrigo baixou no banco do motorista, tentando não ser visto, enquanto observava a cena através do retrovisor. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e roupas simples, desceu do carro. Isabela a abraçou rapidamente e entregou-lhe um envelope. As duas conversaram por alguns minutos, com Isabela gesticulando ansiosamente e a mulher balançando a cabeça de forma compreensiva. Antes que Isabela retornasse para a casa, a mulher mais velha segurou seu braço e disse algo que fez os olhos da jovem se encherem de lágrimas. Isabela assentiu, enxugou o rosto rapidamente e voltou correndo para dentro da mansão. Rodrigo ficou paralisado no carro. Que envelope era aquele? Quem era aquela mulher? Por que Isabela estava chorando? Durante o jantar naquela noite, ele tentou sondar informações. Isabela, você tem família aqui na cidade? Ela quase engasgou com a água que estava bebendo. Família? Por que pergunta, Sr. Rodrigo? Curiosidade. Você nunca menciona ninguém. Deve ser difícil estar sozinha numa cidade grande. Os olhos de Isabela se tornaram esquivos. Tenho algumas pessoas próximas, sim, nada demais. Ela mudou rapidamente de assunto. O Miguel hoje tentou falar papai no parque. Não foi, meu amor? Rodrigo sorriu para o filho, mas sua mente continuava fervilhando de suspeitas. Na semana seguinte, os sinais estranhos se multiplicaram. Isabela começou a receber mais ligações, sempre atendendo em voz baixa e desligando rapidamente quando alguém se aproximava. Rodrigo a flagrou várias vezes mexendo no celular com expressão preocupada, digitando mensagens às pressas. Numa quinta-feira, ele decidiu instalar discretamente um aplicativo de monitoramento nas câmeras de segurança da casa, permitindo que ele acompanhasse tudo em tempo real através de seu telefone.
Era uma violação da privacidade de Isabela, ele sabia, mas a segurança de seus filhos estava em primeiro lugar. O que ele viu através das câmeras nos dias seguintes só aumentou sua inquietação. Isabela tinha uma rotina estranha. Sempre que colocava as crianças para dormir à tarde, ela desaparecia por cerca de 1 hora. As câmeras dos quartos das crianças mostravam que Miguel e Valentina dormiam tranquilamente, mas Isabela simplesmente sumia do campo de visão de todas as câmeras da casa. Para onde ela ia? O que fazia durante essa hora misteriosa? Rodrigo verificou as câmeras externas, mas elas não mostravam Isabela saindo da propriedade. Ela estava em algum lugar da casa, num ponto cego do sistema de segurança. Mas por quê? A gota d'água aconteceu numa sexta-feira. Rodrigo estava em uma reunião importante quando recebeu uma notificação no celular. Movimento detectado nas câmeras da casa. Ele abriu o aplicativo discretamente e viu Isabela caminhando pelos corredores com uma expressão tensa, carregando uma bolsa que ele nunca havia visto antes. Ela se dirigiu para o escritório dele. O coração de Rodrigo disparou. Que diabos ela estava fazendo em seu escritório particular? Ele mantinha documentos importantes lá, informações sobre suas empresas, contratos milionários, dados bancários. A câmera do escritório mostrou Isabela entrando e fechando a porta atrás de si. Ela foi direto para a mesa de trabalho e começou a mexer nos papéis. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Com licença, ele murmurou para os executivos na sala de reunião. Preciso atender uma emergência. Rodrigo saiu da empresa dirigindo como um possesso. Sua mente imaginava os piores cenários. Isabela era uma espiã industrial? Estava roubando informações para vender para concorrentes? Era uma golpista que se especializava em famílias ricas? Tudo fazia sentido agora. O currículo perfeito demais, a dedicação excessiva às crianças, as ligações misteriosas, as saídas inexplicadas. Quando chegou em casa, Isabela estava na cozinha preparando o lanche da tarde das crianças, cantando alegremente como se nada tivesse acontecido. Miguel e Valentina estavam em seus cadeirões, brincando com pequenos pedaços de fruta, completamente alheios à tempestade que se formava na mente de seu pai. Oi, senhor Rodrigo. Que surpresa! Chegou cedo de novo hoje, disse Isabela, com aquele sorriso que agora lhe parecia sinistro. Precisava resolver algumas coisas em casa, respondeu ele, observando cada movimento dela. Tudo tranquilo aqui? Tudo perfeito. As crianças almoçaram super bem e estão prontas para o lanchinho. Isabela se aproximou dele e Rodrigo notou que ela parecia nervosa. Senhor Rodrigo, posso falar uma coisa com o senhor? O coração dele quase parou. Ela ia confessar? Ia contar a verdade sobre o que estava tramando? Claro. Isabela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. É sobre... Bem, é algo pessoal, mas afeta meu trabalho aqui. Continue. Eu tenho uma situação em casa que... Ela pausou, mordendo o lábio inferior. Preciso de um pequeno adiantamento do salário. Sei que é estranho pedir isso, mas é uma emergência. Rodrigo a encarou intensamente. Dinheiro. Sempre voltava ao dinheiro. Que tipo de emergência? Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. É complicado. Prefiro não entrar em detalhes, mas prometo que vou trabalhar o dobro para compensar. As crianças não vão ser prejudicadas, eu garanto. Naquele momento, olhando para aquela jovem mulher que chorava na sua cozinha, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ia descobrir a verdade sobre Isabela Costa. E ia fazer isso da única forma que garantiria a segurança completa de seus filhos, testando-a quando ela menos esperasse. Não se preocupe com o adiantamento, disse ele, forçando um sorriso. Vou resolver isso para você. Mas, na verdade, Rodrigo já estava planejando algo muito diferente. Um teste que revelaria de uma vez por todas quem realmente era a mulher que cuidava de seus filhos mais preciosos. O plano de Rodrigo começou a se formar numa madrugada insone, enquanto ele observava pela janela de seu quarto os primeiros raios de sol, iluminando o jardim onde Isabela brincava todos os dias com Miguel e Valentina. 3 dias haviam se passado desde que ele a flagrara em seu escritório, e a necessidade de descobrir a verdade estava consumindo cada fibra de seu ser. Ele sabia exatamente o que fazer. Na manhã de segunda-feira,
Rodrigo desceu para o café da manhã com uma expressão que Dona Esperança imediatamente reconheceu como modo empresário. Era o mesmo semblante determinado que ele usava quando fechava negócios milionários. Bom dia, senhor Rodrigo, cumprimentou a governanta, servindo-lhe o café ainda fumegante. Dormiu bem? Dona Esperança, preciso conversar com você sobre algo muito importante, disse ele, baixando a voz para que Isabela, que estava no andar superior dando banho nas crianças, não ouvisse. A expressão da governanta se tornou preocupada. Aconteceu alguma coisa grave? Talvez. Escute com atenção. Rodrigo respirou fundo. Hoje vou anunciar que preciso viajar para São Paulo a negócios. Vou ficar 3 dias fora. Quero que você observe cada movimento de Isabela e me relate tudo. Senhor Rodrigo? Dona Esperança hesitou. O senhor está desconfiando da menina? Porque posso garantir que ela cuida dos pequenos como se fossem filhos dela. Exatamente por isso que preciso ter certeza. Os olhos de Rodrigo se fixaram nos da governanta. Dona Esperança, você cuidou de Helena quando ela estava esperando os gêmeos. Você viu o amor verdadeiro de uma mãe. Isabela pode estar sendo carinhosa, mas e se for apenas interesse? E se ela estiver planejando algo contra minha família? A governanta ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras. O que exatamente o senhor quer que eu observe? Tudo. Com quem ela fala ao telefone, que lugares ela vai, que pessoas vêm aqui, e principalmente, Rodrigo pausou dramaticamente. Quero saber se ela vai tentar mexer nos meus pertences quando achar que não tem ninguém vigiando. Naquele momento, Isabela desceu as escadas carregando os gêmeos, ambos vestidos com roupinhas coloridas e sorrindo. Miguel balbuciava, pá, 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 enquanto estendia os bracinhos para o pai, e Valentina batia palminhas animadamente. Bom dia, senhor Rodrigo. Isabela sorriu radiante. Olha só quem está animado para ver o papai hoje. Rodrigo sentiu o coração apertar ao pegar Miguel no colo. O menino imediatamente se aconchegou em seu peito, fazendo aquele barulhinho de satisfação que sempre o derretia. Valentina, não querendo ficar de fora, começou a choramingar até que ele a pegasse também. Papai ama vocês, murmurou ele, beijando as cabecinhas dos filhos. Papai ama vocês mais que tudo neste mundo. Isabela observou a cena com um sorriso emocionado, e por um momento, Rodrigo quase se esqueceu de suas suspeitas. Quase. Isabela, ele disse, tentando manter a voz casual. Preciso viajar hoje mesmo para São Paulo. Surgiu uma emergência com um dos maiores clientes da empresa. O rosto de Isabela se modificou instantaneamente. Uma sombra passou por seus olhos, tão rápida que alguém menos observador não teria notado. Ah, entendo. Por quanto tempo o senhor ficará fora? 3 dias, talvez 4. Depende de como as negociações correrem. Rodrigo estudou cada microexpressão dela. Você consegue cuidar das crianças sozinha nesse período? Dona Esperança estará aqui, claro, mas à noite você ficará responsável. Claro, sem problema algum. Isabela respondeu rápido demais, com um entusiasmo que soou forçado aos ouvidos de Rodrigo. As crianças estarão em ótimas mãos. O senhor pode ficar tranquilo. Ótimo. Vou arrumar a mala agora. Meu voo sai às 2 da tarde. Rodrigo passou a manhã toda preparando meticulosamente seu plano. Oficialmente ele estaria no Hotel Continental em São Paulo, fechando um contrato com a empresa Tech Solutions. Na verdade, estaria hospedado no Hotel Riviera, a apenas 15 minutos de casa, monitorando cada movimento através das câmeras de segurança que havia instalado estrategicamente por toda a residência. Ele também tomou uma providência extra. Instalou uma câmera microscópica em seu escritório, escondida atrás de uma moldura, com ângulo perfeito para capturar qualquer pessoa que mexesse em seus documentos. Às 2 horas em ponto, Rodrigo colocou a mala no carro enquanto Isabela e as crianças o observavam da varanda. Miguel choramingou um pouco, estendendo os bracinhos. E Valentina fez uma carinha triste que quase quebrou a determinação do pai. Papai volta logo, meus amores, disse ele, subindo os degraus para beijar os filhos uma última vez. Sejam bonzinhos para a Isabela, está bem? Eles vão ficar bem, senhor Rodrigo. Pode ficar tranquilo, disse Isabela, ajeitando Valentina no colo. Boa viagem e cuidado nas estradas. Rodrigo acenou pela janela do carro enquanto se afastava,
mas seus olhos estavam fixos no retrovisor, observando Isabela. Ela permaneceu na varanda até o carro desaparecer na curva. Então entrou rapidamente na casa. No Hotel Riviera, Rodrigo se instalou com seu laptop e 3 telefones celulares. As câmeras de sua casa estavam todas conectadas, dando-lhe uma visão completa de cada cômodo. Ele também havia pedido para a empresa de segurança ativar o modo Alertas em Tempo Real, que o notificaria sobre qualquer movimento incomum. As primeiras 2 horas foram completamente normais. Isabela brincou com as crianças no jardim, deu-lhes o almoço, colocou-as para a soneca da tarde. Tudo exatamente como sempre fazia quando Rodrigo estava em casa. Mas então, às 4:30 da tarde, Isabela fez algo inesperado. Depois de verificar que Miguel e Valentina estavam dormindo profundamente, ela pegou o telefone e fez uma ligação. Rodrigo aumentou o volume do áudio da câmera da sala de estar. "Alô? É ela", disse Isabela em voz baixa. "Ele viajou. Agora é nossa chance." "Sim, eu sei que é arriscado, mas não temos escolha." O coração de Rodrigo disparou. Ele estava certo. Isabela estava realmente tramando alguma coisa. "Quanto tempo vocês precisam?" continuou ela. 2 horas? Tem certeza que conseguem fazer tudo em 2 horas? Está bem, mas sejam discretos. Se a governanta desconfiar de alguma coisa, tudo vai por água abaixo. Isabela desligou o telefone e ficou parada por alguns minutos, mordendo nervosamente a unha do polegar. Então, subiu correndo para o quarto e começou a se arrumar. Rodrigo observou incrédulo, enquanto ela trocava de roupa. Escovou os cabelos e até passou batom, algo que nunca fazia durante o trabalho. Para onde diabos ela estava indo? E quem eram essas pessoas que viriam para sua casa? 15 minutos depois, Isabela desceu as escadas carregando uma bolsa. Ela foi até o quarto de Dona Esperança e bateu na porta. "Dona Esperança, preciso sair rapidinho para resolver uma coisa urgente. As crianças estão dormindo e não vão acordar tão cedo. A senhora pode ficar de olho nelas para mim?" "Claro, minha filha." "Vai demorar?" "No máximo 2 horas. É muito importante, senão eu não sairia." Rodrigo viu Isabela sair pela porta da frente e entrar num Uber que já estava esperando. Ele rapidamente anotou a placa do carro e pegou as chaves de seu BMW. A perseguição pelas ruas da cidade foi tensa. Rodrigo manteve distância segura, mas nunca perdeu o Uber de vista. Para sua surpresa, o carro não se dirigiu para nenhum bairro suspeito ou local questionável. Em vez disso, parou em frente ao Hospital São Vicente, um dos mais respeitados da cidade. Rodrigo estacionou do outro lado da rua e observou Isabela descer do carro e entrar correndo no hospital. Sua mente fervilhava de possibilidades. Por que ela estava num hospital? Seria algum tipo de golpe médico? Ela estava envolvida com falsificação de receitas? Tráfico de medicamentos? Ele esperou do lado de fora por 1 hora e 40 minutos, imaginando os piores cenários. Quando finalmente Isabela emergiu do hospital, ela não estava sozinha. Ao lado dela caminhava a mesma mulher mais velha que Rodrigo havia visto no Corsa Azul semanas antes. Mas agora, vendo-a de perto e com boa iluminação, ele notou detalhes que o deixaram confuso. A mulher estava visivelmente debilitada, apoiando-se pesadamente no braço de Isabela. Seu rosto estava pálido e magro, e ela se movia com a lentidão característica de alguém que enfrentava sérios problemas de saúde. Em sua mão, carregava uma pequena bolsa com medicamentos. Isabela a ajudou carinhosamente a entrar em outro Uber, beijou sua testa com ternura infinita e acenou até o carro desaparecer na esquina. Só então ela chamou outro carro para voltar para casa. Rodrigo ficou paralisado no estacionamento, tentando processar o que acabara de testemunhar. Quem era aquela mulher? Por que Isabela a estava ajudando? E por que ela mantinha isso em segredo? Quando ele chegou de volta ao hotel, seu laptop mostrava que Isabela já estava em casa, brincando com Miguel e Valentina como se nada tivesse acontecido. As crianças correram para ela assim que acordaram da soneca, como sempre faziam. Mas havia algo diferente em Isabela agora. Rodrigo notou através das câmeras que seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. Durante todo o resto da tarde, ela abraçou as crianças com mais intensidade, beijou-as mais vezes, sussurrou palavras carinhosas em seus ouvidos com uma emoção que transcendia o profissional. À noite, depois que ela colocou Miguel e Valentina para dormir,
Isabela fez algo que fez o coração de Rodrigo quase parar. Ela entrou em seu escritório. As câmeras registraram cada movimento dela. Isabela foi diretamente para a escrivaninha. Abriu a gaveta principal e parou. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava para os documentos ali guardados. Rodrigo se inclinou para mais perto da tela, prendendo a respiração. Isabela pegou uma folha de papel em branco, uma caneta, e começou a escrever algo. Suas lágrimas caíam sobre o papel enquanto ela escrevia, e de vez em quando ela parava para enxugar o rosto com as costas da mão. Quando terminou, ela dobrou o papel cuidadosamente e o colocou sobre a mesa, bem no centro, onde seria impossível não vê-lo. Então, Isabela fez algo que deixou Rodrigo completamente chocado. Ela abriu a gaveta inferior da escrivaninha, onde ele guardava uma pequena quantia em dinheiro para emergências, e contou as notas. Havia cerca de R$ 2.000 ali. Isabela pegou apenas R$ 500, contou e recontou várias vezes, como se cada nota representasse uma decisão dolorosa. Ela colocou o dinheiro na bolsa, mas imediatamente depois tirou uma nota de R$ 100 e a devolveu para a gaveta. Então tirou mais uma, hesitou e a colocou de volta também. No final, Isabela saiu do escritório com apenas R$ 300. Rodrigo estava atônito. Que tipo de ladra era aquela que deixava dinheiro para trás? E o que havia naquele papel que ela deixara sobre a mesa? Uma coisa era certa. No dia seguinte, quando voltasse de viagem, ele finalmente descobriria toda a verdade sobre Isabela Costa. E dessa vez, não haveria mais espaço para dúvidas ou meias-verdades. O teste estava prestes a revelar não apenas quem Isabela realmente era, mas talvez também quem Rodrigo havia se tornado ao longo dos anos. Rodrigo não conseguiu dormir a noite toda. As imagens de Isabela no hospital, seus olhos vermelhos de tanto chorar, e principalmente a cena dela pegando apenas R$ 300 de uma gaveta que continha muito mais, rodavam incessantemente em sua mente. Que tipo de pessoa era ela realmente? Às 6 da manhã, ele já estava de volta ao seu carro, dirigindo em direção à casa. O plano era simples. Chegaria de surpresa de sua viagem cancelada e finalmente confrontaria Isabela com todas as evidências que havia coletado. Mas o que ele não esperava era encontrar sua casa em completo silêncio às 7 horas da manhã. Rodrigo entrou pela porta lateral e imediatamente notou algo estranho. A casa estava limpa demais, organizada demais, como se alguém tivesse passado a noite toda arrumando cada detalhe. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, mas não havia ninguém por perto. Ele subiu as escadas silenciosamente em direção aos quartos das crianças. Através da porta entreaberta, podia ver Miguel e Valentina dormindo tranquilamente em seus berços, cobertos com cuidado, seus bichinhos de pelúcia organizados ao redor deles, com uma atenção que tocou seu coração. Mas onde estava Isabela? Rodrigo desceu novamente e se dirigiu para seu escritório, onde sabia que encontraria as respostas que procurava. Seu coração batia forte quando ele abriu a porta e viu o papel dobrado exatamente onde Isabela o havia deixado na noite anterior. Com mãos tremendo, ele desdobrou a folha e começou a ler. O que estava escrito ali mudaria para sempre sua visão sobre tudo. Querido Sr. Rodrigo, sei que o senhor não viajou realmente. Sei que estava testando minha honestidade e entendo perfeitamente seus motivos. Se eu fosse pai de 2 crianças tão preciosas, faria exatamente a mesma coisa. Peço desculpas por não ter sido completamente honesta desde o início. Tenho mantido um segredo que não é meu por direito, mas de alguém muito importante para mim. Alguém que está passando por um momento muito difícil e que precisa de ajuda. A senhora que o senhor me viu encontrar é Dolores, minha mãe adotiva. Ela me criou desde os 8 anos, quando meus pais biológicos não puderam mais cuidar de mim. Dolores trabalhou como doméstica a vida inteira para me dar estudo, me formar em pedagogia, me tornar a pessoa que sou hoje. Há 3 meses, ela foi diagnosticada com uma condição que requer tratamento caro e constante. O convênio dela não cobre todos os medicamentos necessários e ela se recusa a me deixar ajudá-la porque diz que já fez demais por mim. Por isso aceitei este emprego, Sr. Rodrigo. Não apenas porque preciso do dinheiro, mas porque cuidar de Miguel e Valentina me lembra todos os dias do amor incondicional que Dolores me deu quando eu era criança. Peguei R$ 300 de sua gaveta ontem
Sei que é roubo, sei que é imperdoável, mas era para o remédio que ela precisa tomar hoje. Eu devolveria até o último centavo assim que recebesse meu salário. Não espero perdão, apenas compreensão. Vou deixar as chaves da casa sobre sua mesa e sair sem fazer barulho para não acordar as crianças. Elas não merecem ser traumatizadas por mais uma despedida abrupta. Obrigada por me permitir cuidar dos seus filhos, mesmo que por pouco tempo. Eles são anjos e o Senhor é muito abençoado por tê-los. Com carinho e arrependimento, Isabela. Rodrigo terminou de ler a carta com o coração disparado. Suas mãos tremiam tanto que ele teve que se sentar na poltrona de seu escritório para processar tudo aquilo. Isabela não era uma golpista. Não era uma espiã. Não estava tentando prejudicá-lo ou roubar informações da empresa. Ela era apenas uma filha desesperada tentando salvar a única mãe que havia conhecido. E ele havia destruído tudo com sua desconfiança. Rodrigo correu pela casa procurando por Isabela, mas ela havia cumprido sua palavra. Não havia rastro dela em lugar algum. Apenas as chaves da casa sobre a mesa, como prometido, e um aroma sutil de seu perfume no ar. Foi então que ele ouviu. Um choro baixinho vinha do quarto das crianças. Rodrigo subiu as escadas correndo e encontrou Valentina acordada no berço, choramingando e procurando algo com os olhinhos. Quando ela o viu, estendeu os bracinhos, mas continuou chorando. "O que foi, princesa?" "Papai está aqui", murmurou ele, pegando-a no colo. Mas Valentina continuava inquieta, olhando para a porta como se esperasse alguém. Miguel também começou a acordar, e quando viu o pai, fez aquele barulhinho característico que soava como Isabeá. O coração de Rodrigo se estilhaçou em 1000 pedaços. As crianças estavam procurando por Isabela. Dona Esperança apareceu na porta do quarto, ainda de roupão e com os cabelos desalinhados. "Senhor Rodrigo, não sabia que havia voltado. Onde está a Isabela?" "As crianças sempre ficam assim quando ela não está por perto de manhã." "Dona Esperança", disse Rodrigo com a voz embargada, "eu cometi o maior erro da minha vida." Nas próximas 2 horas, enquanto cuidava das crianças com a ajuda de Dona Esperança, Rodrigo contou tudo para a governanta. O teste, as câmeras, a perseguição ao hospital, a carta que Isabela havia deixado. "Senhor Rodrigo", disse Dona Esperança quando ele terminou, balançando a cabeça com desaprovação. "Aquela menina amava essas crianças como se fossem filhas dela. E o senhor tratou ela como uma criminosa." "Eu sei, Dona Esperança, eu sei." Rodrigo segurava Miguel no colo, enquanto Valentina brincava com seus blocos no chão. Mas ambos continuavam olhando para a porta de vez em quando. "Preciso encontrá-la. Preciso consertar isso." "E como pretende fazer isso? O senhor nem sabe onde ela mora." Foi então que Rodrigo se lembrou de algo. A agência de recursos humanos que havia indicado Isabela certamente teria seu endereço completo. 1 hora depois, ele estava dirigindo pelas ruas de um bairro simples na zona sul da cidade, seguindo o GPS que o levaria até o apartamento de Isabela. O endereço era num conjunto habitacional modesto, mas bem cuidado. Quando chegou ao prédio de 4 andares, Rodrigo subiu até o 3º andar e bateu na porta do apartamento 312. Quem atendeu foi uma senhora de cabelos grisalhos, visivelmente debilitada, apoiada numa bengala. Era a mesma mulher que ele havia visto no hospital na noite anterior. "O senhor deve ser o Rodrigo", disse ela com uma voz fraca, mas calorosa. "Isabela me falou muito sobre o senhor e as crianças." "A senhora é Dolores?" "Sou sim. Entre, por favor." O apartamento era pequeno, mas extremamente limpo e organizado. Nas paredes, havia dezenas de fotografias de Isabela em diferentes idades, formatura, aniversários, momentos felizes. Era claramente a casa de alguém que amava profundamente aquela jovem. "Onde está Isabela?" perguntou Rodrigo. "Saiu cedo para procurar emprego." Ela me contou o que aconteceu ontem à noite. Dolores se sentou devagar numa poltrona, fazendo uma careta de dor. "Senhor Rodrigo, aquela menina nunca roubou nada na vida. O fato de ela ter pegado aquele dinheiro mostra o desespero que estava sentindo por minha causa. Dolores, eu preciso que a senhora me conte toda a história, desde o início." Durante a próxima hora, Dolores revelou tudo.
Como havia encontrado Isabela num orfanato quando a menina tinha 8 anos, traumatizada e assustada. Como havia trabalhado em 3 empregos para pagar seus estudos. Como Isabela se formara em pedagogia com honras e sempre sonhara em trabalhar com crianças. E sobre sua condição médica? Perguntou Rodrigo gentilmente. Dolores suspirou. É uma condição degenerativa nas articulações. Não é fatal, mas é dolorosa e progressiva. Os medicamentos são caros e minha aposentadoria mal cobre as contas básicas. Por que Isabela não me contou a verdade desde o início? Porque ela tem orgulho, Sr. Rodrigo. Porque aprendeu desde pequena a não pedir ajuda, a não ser um fardo para ninguém. Dolores sorriu tristemente. E porque ela realmente amava cuidar de seus filhos. Ela chegava em casa todos os dias falando sobre Miguel e Valentina, sobre como eram inteligentes, carinhosos, especiais. Naquele momento, a porta do apartamento se abriu e Isabela entrou, carregando uma pasta com currículos. Quando viu Rodrigo sentado na sala, ela congelou. Senhor Rodrigo, como o senhor... Isabela, disse Rodrigo, levantando-se devagar. Precisamos conversar. Os olhos da jovem se encheram de lágrimas. Se o senhor veio aqui para me processar pelo dinheiro, eu entendo. Vou devolver até o último centavo, eu prometo. Eu não vim aqui para isso. Rodrigo respirou fundo, reunindo coragem para as palavras mais difíceis que já havia pronunciado na vida. Eu vim aqui para pedir desculpas e para perguntar se você gostaria de voltar para casa. Isabela olhou para ele com incredulidade. Casa? Miguel e Valentina passaram a manhã toda procurando por você. Eles precisam de você, Isabela. E eu? A voz de Rodrigo falhou. Eu também preciso. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez desde que perdeu Helena, Rodrigo sentiu que havia encontrado alguém em quem podia confiar completamente. Alguém que amava seus filhos não por dinheiro ou interesse, mas com o mesmo amor incondicional que ele sentia. E enquanto Isabela chorava nos braços de Dolores, sem saber se podia acreditar no que estava ouvindo, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria todas as suas vidas para sempre. Uma decisão que transformaria 3 pessoas solitárias numa família de verdade. O silêncio no pequeno apartamento era quebrado apenas pelos soluços abafados de Isabela, que permanecia abraçada a Dolores como uma criança assustada. Rodrigo permaneceu de pé, observando aquela cena que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre confiança, lealdade e amor verdadeiro. Isabela, disse ele suavemente, eu preciso que você me escute com atenção. Ela ergueu os olhos vermelhos, ainda desconfiada. Senhor Rodrigo, eu juro que... Não. Ele levantou a mão, interrompendo-a. Quem precisa falar agora sou eu. Rodrigo puxou uma cadeira e se sentou na frente das 2 mulheres, numa posição que eliminava qualquer barreira de autoridade ou classe social entre eles. Isabela, durante essas últimas semanas, eu me transformei no tipo de pessoa que nunca pensei que seria. Deixei que a desconfiança e o medo controlassem meus pensamentos. Criei teorias, elaborei testes, espionei você como se fosse uma criminosa. Sua voz começou a falhar, carregada de emoção. E sabe o que descobri no final de tudo isso? Que a pessoa que eu estava testando era muito melhor do que eu jamais imaginei. E que quem realmente falhou no teste fui eu. Isabela piscou várias vezes, tentando processar as palavras. Ontem à noite, quando vi você pegando apenas R$300 de uma gaveta que tinha 2.000, eu entendi algo. Você não é uma ladra, Isabela. Você é alguém que preferiu se sacrificar a permitir que a pessoa que mais ama no mundo sofresse. Dolores apertou a mão de Isabela, sentindo a tensão no corpo da jovem. Mas, senhor Rodrigo, murmurou Isabela, eu ainda peguei o dinheiro sem permissão. Isso é o que uma filha faz por uma mãe, interrompeu Rodrigo. É o que eu faria pelos meus filhos. É o que você tem feito por Miguel e Valentina desde o primeiro dia. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Crianças brincavam no pátio do conjunto habitacional, suas risadas ecoando no ar da manhã. Sabe, Isabela, depois que Helena se foi, eu construí muros ao redor do meu coração. Muros tão altos que nem eu mesmo conseguia enxergar por cima deles. Achei que estava protegendo meus filhos,
Mas na verdade estava privando-os de algo muito mais importante que segurança financeira. Ele se virou para encará-las. Estava privando-os de amor verdadeiro. Isabela sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Senhor Rodrigo, ontem, quando voltei para casa e vi Miguel e Valentina procurando por você, eu finalmente entendi. Eles não estavam apenas procurando por uma babá. Estavam procurando pela pessoa que os ama incondicionalmente, que brinca com eles no chão, que canta canções de ninar inventadas, que se preocupa se eles estão comendo bem, dormindo bem, sendo felizes. A voz de Rodrigo se embargou completamente. Eles estavam procurando por você, Isabela, porque você se tornou a mãe que eles perderam. O impacto dessas palavras foi como um raio. Isabela cobriu o rosto com as mãos, soluçando agora sem tentar se controlar. Dolores a abraçou mais forte, suas próprias lágrimas escorrendo silenciosamente. E eu quase destruí isso tudo, continuou Rodrigo, por causa do meu orgulho e da minha desconfiança. Ele se ajoelhou na frente de Isabela, colocando-se na posição mais vulnerável possível. Isabela Costa, eu vim aqui hoje não apenas para pedir desculpas. Vim para oferecer algo que deveria ter oferecido desde o primeiro dia. Isabela ergueu os olhos, confusa. Uma família de verdade. O mundo pareceu parar naquele momento. Quero que você volte para casa. Não como uma empregada, mas como parte da nossa família. Quero que Dolores se mude para a mansão também, onde ela terá todo o cuidado médico que precisa, sem se preocupar com custos ou dificuldades. Isabela olhou para Dolores, depois para Rodrigo, sem conseguir formar palavras. Quero que Miguel e Valentina cresçam sabendo que tem duas mães que os amam. A memória de Helena, que sempre será sagrada, e você, Isabela, que escolheu amá-los mesmo quando não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Rodrigo respirou fundo antes de continuar. E eu quero aprender com vocês duas. Aprender como amar sem medo, como confiar sem reservas, como ser o pai que meus filhos merecem e o homem que Helena gostaria que eu fosse. Dolores foi a primeira a falar, sua voz trêmula, mas firme. Senhor Rodrigo, o senhor tem certeza do que está oferecendo? Porque Isabela não é apenas minha filha adotiva. Ela é meu mundo inteiro. E se o senhor a magoar novamente... Não vou magoar, disse Rodrigo, olhando diretamente nos olhos de Dolores. Eu prometo para a senhora, na frente de Deus, que vou proteger Isabela como ela protege meus filhos. Isabela finalmente encontrou sua voz. Senhor Rodrigo, eu não sei se mereço essa chance. Isabela, disse ele pegando delicadamente suas mãos. Você salvou meus filhos da solidão. Você trouxe alegria de volta para uma casa que só conhecia silêncio. Você me mostrou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Ele fez uma pausa, deixando que a emoção se assentasse. A pergunta não é se você merece essa chance. A pergunta é se você quer nos dar uma chance de sermos uma família de verdade. Foi então que aconteceu o momento mais tocante de todos. Isabela se levantou devagar, caminhou até a cômoda onde ficavam as fotografias e pegou uma imagem dela aos 8 anos, pequena e assustada, sendo abraçada por uma Dolores mais jovem. Quando Dolores me adotou, disse ela com a voz embargada, eu achei que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Meus pais biológicos me abandonaram, e eu cresci acreditando que amor era algo temporário, que as pessoas sempre acabavam indo embora. Ela segurou a foto contra o peito. Mas Dolores me ensinou que família não tem a ver com sangue. Tem a ver com escolha, com decidir amar alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. Isabela se virou para Rodrigo. E cuidar de Miguel e Valentina me ensinou que eu também posso fazer essa escolha. Os próximos momentos foram de um silêncio carregado de significado, onde 3 pessoas que haviam sido moldadas pela perda encontraram uns aos outros na possibilidade de recomeçar. Senhor Rodrigo, disse Isabela finalmente, eu aceito sua oferta, mas com uma condição. Qual? Pare de me chamar de senhorita Isabela. Se vamos ser uma família, meu nome é apenas Isabela. Rodrigo sorriu pela primeira vez em semanas. E você pode parar de me chamar de Senhor Rodrigo. Foi então que Dolores, observando aquela troca com os olhos brilhando, fez uma observação que ninguém esperava. Sabem, eu sempre sonhei em ter netos, disse ela com um sorriso travesso.
Miguel e Valentina já me chamam de vovó Dolores nas videochamadas que Isabela faz comigo todos os dias. Isabela ficou vermelha. Dolores? O quê? É verdade. E eles são as crianças mais carinhosas que já conheci, mesmo através de uma tela de celular. Rodrigo riu. Uma risada genuína que há muito tempo não saía de seu peito. Bem, então acho que está decidido. Vamos para casa buscar os netos da vovó Dolores. E assim, numa manhã que havia começado com lágrimas de dor, 3 corações solitários descobriram que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais difíceis. Mas a maior surpresa ainda estava por vir, quando eles chegassem em casa e descobrissem que Miguel e Valentina haviam preparado, com a ajuda de Dona Esperança, uma recepção que nenhum deles jamais esqueceria. A viagem de volta para a mansão foi silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não mais carregado de tensão e desconfiança, mas repleto de esperança e expectativa. Isabela, sentada no banco do passageiro, observava a paisagem familiar pelas janelas, ainda mal conseguindo acreditar que estava retornando para casa. Dolores, acomodada no banco traseiro, segurava firmemente sua bengala e sorria ao imaginar finalmente conhecer pessoalmente as crianças sobre as quais tanto ouvira falar. Rodrigo, disse Isabela suavemente, e se as crianças estiverem com raiva de mim por ter ido embora? E se elas não entenderem? Rodrigo olhou para ela através do retrovisor e sorriu. Isabela, Miguel passou a manhã toda fazendo o barulhinho que ele faz quando quer você. E Valentina ficou parada na porta como se estivesse esperando você voltar. Crianças dessa idade não sentem raiva, elas só sentem amor. Quando o BMW passou pelo portão automático da propriedade, algo inusitado chamou a atenção de todos. Balões coloridos estavam amarrados nas árvores do jardim frontal, formando um caminho colorido até a porta principal. Não eram balões caros ou sofisticados, mas claramente escolhidos com carinho. "Que lindo!" exclamou Dolores, batendo palmas. "Quem fez isso?" "Só pode ter sido Dona Esperança", murmurou Rodrigo, sentindo o coração acelerar de emoção. Mas quando eles estacionaram e saíram do carro, a porta da frente se abriu, e o que viram os deixou completamente sem palavras. Dona Esperança apareceu carregando Miguel no colo, enquanto Valentina caminhava ao lado dela segurando sua saia. Mas o que mais impressionou foi o que as crianças estavam vestindo. Miguel usava uma camisetinha que dizia "Eu amo Issa", em letras coloridas feitas com canetinha, claramente desenhadas pela mão cuidadosa de Dona Esperança. Valentina vestia um vestidinho simples enfeitado com pequenos corações de papel colados por toda parte. "Issa! Issa!" gritou Miguel assim que viu Isabela, estendendo os bracinhos desesperadamente. Valentina começou a correr em direção ao grupo com seus passinhos desajeitados de criança de 2 anos, rindo e gritando algo que soava como "Isabela voltou!". Isabela não conseguiu se controlar. Ela correu em direção às crianças, se ajoelhou no chão e abriu os braços. Miguel praticamente pulou dos braços de Dona Esperança direto para ela, enquanto Valentina se jogou no seu colo com tanta força que quase as derrubou. "Meus amores, meus pequenos, como vocês cresceram em só um dia", disse Isabela, beijando os rostos das crianças repetidamente, suas lágrimas de alegria misturando-se com as gargalhadas infantis. Rodrigo observava a cena com o coração transbordando. Mas foi quando olhou para Dolores que ele teve a maior surpresa. A senhora, apoiada em sua bengala, estava chorando silenciosamente. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma avó que estava conhecendo seus netos pela primeira vez. "Dolores", disse Rodrigo suavemente, "quer que eu a ajude a se aproximar? Por favor", murmurou ela, visivelmente emocionada. Rodrigo ofereceu seu braço para apoiá-la e juntos se aproximaram do grupo no chão. Isabela, percebendo a aproximação, ergueu os olhos brilhando de alegria. "Miguel, Valentina", disse ela com a voz embargada, "vocês lembram da vovó Dolores? Aquela que sempre aparece no telefone da Issa?" Miguel, ainda no colo de Isabela, olhou curiosamente para Dolores. De repente, seu rostinho se iluminou e ele balbuciou algo que soou claramente como "vovó". Valentina, mais tímida, se escondeu atrás de Isabela, mas espiava Dolores com curiosidade evidente. Posso
Posso pegá-los no colo? Perguntou Dolores com a voz trêmula. Isabela se levantou cuidadosamente, ainda segurando as duas crianças. Claro que pode, vovó. Eles são seus netos agora. O que aconteceu a seguir foi um dos momentos mais tocantes que Rodrigo já presenciou na vida. Dolores se sentou no degrau da escada da entrada e Isabela colocou Valentina delicadamente em seu colo. A menina ficou parada por alguns segundos, estudando o rosto enrugado e gentil da nova avó. Então, para surpresa de todos, ela estendeu sua mãozinha pequenina e tocou delicadamente a bochecha de Dolores. Vovó bonita, disse Valentina com sua vozinha de bebê. Dolores desabou em lágrimas. Minha netinha linda, murmurou ela, abraçando Valentina com cuidado. Vovó esperou tanto tempo para conhecer você. Miguel, vendo a interação, começou a fazer gestos para que Isabela o colocasse no colo de Dolores também. Em poucos minutos, a senhora estava sentada na escada da mansão mais cara do bairro, com 2 netos no colo, cantando baixinho uma canção de ninar que sua própria avó havia cantado para ela décadas antes. Foi então que Dona Esperança se aproximou do grupo, carregando uma bandeja com sucos e biscoitos caseiros. Bem-vindas de volta ao lar, minhas queridas, disse ela, com os olhos marejados. A casa não era a mesma sem vocês. Dona Esperança, disse Isabela, levantando-se para abraçar a governanta. Muito obrigada por cuidar das crianças e por essa recepção linda. Não foi só ideia minha, não, disse Dona Esperança com um sorriso travesso. Foi o próprio Miguel que escolheu os balões. Toda vez que víamos balões coloridos na televisão, ele apontava e dizia, Issa! Issa! E a Valentina insistiu em colar todos esses corações no vestidinho dela. Rodrigo se aproximou de Isabela, que agora estava ajudando Dolores a se acomodar melhor com as crianças. Isabela, disse ele suavemente, há algo que eu preciso fazer. Ela o olhou curiosamente. O quê? Rodrigo tirou do bolso uma pequena caixa que havia comprado a caminho de casa. Isso não é um anel de noivado, disse ele rapidamente, vendo a expressão de surpresa dela. É algo diferente. Ele abriu a caixa, revelando um delicado colar com um pingente em formato de coração, dividido em 3 partes. Em cada parte, havia uma pequena gravação. Miguel, Valentina e Isabela. Este é um colar que simboliza nossa família, explicou Rodrigo com a voz emocionada. 3 corações que se completam. Quero que você use isso como um lembrete de que, não importa o que aconteça, você sempre terá um lugar aqui. Isabela segurou o colar com mãos tremendo, incapaz de formar palavras. E tem mais, continuou Rodrigo, tirando outro objeto do bolso. Era uma chave dourada, claramente especial. Esta é a chave da sua nova vida, Isabela. Não como funcionária, mas como membro da família Álvares. Foi então que aconteceu algo completamente inesperado. Miguel, que havia estado observando toda a conversa do colo de Dolores, de repente se levantou cambaleante e caminhou até Rodrigo. Para espanto de todos, o menino de apenas 2 anos segurou a mão do pai e a colocou sobre a mão de Isabela. Família, disse Miguel claramente, sua primeira palavra completa e perfeitamente pronunciada. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Dona Esperança cobriu a boca com as mãos. Dolores sorriu através das lágrimas. Isabela olhou para aquela criança pequenina que havia acabado de verbalizar o que todos estavam sentindo. Família, repetiu Valentina, imitando o irmão e colocando sua mãozinha sobre as mãos dos adultos. Rodrigo se ajoelhou no chão, ficando na altura das crianças, e olhou profundamente nos olhos de Isabela. Família, disse ele, sua voz carregada de todo o amor e arrependimento que sentia. É isso que somos agora. Uma família de verdade. Isabela não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ela se ajoelhou também, criando um círculo com Rodrigo e as crianças, enquanto Dolores e Dona Esperança observavam a cena mais bonita que já haviam presenciado. Eu aceito, murmurou Isabela através dos soluços. Aceito ser parte dessa família louca e linda. E ali, nos degraus da entrada de uma mansão que por muito tempo havia conhecido apenas silêncio, 4 corações solitários descobriram que juntos podiam criar a música mais bonita do mundo. A música de uma família que escolheu se amar acima de todas as diferenças.
Mas o dia ainda reservava mais uma surpresa. Quando o grupo finalmente entrou na casa, eles encontraram algo que nenhum deles esperava. Na sala de estar, havia uma pequena mesa montada com um bolo caseiro simples, velas acesas e um cartaz feito à mão que dizia: "Bem-vindas à família Alvarez." "Dona Esperança", começou Rodrigo. "Não fui eu dessa vez", disse ela rindo. "Foi ideia dos pequenos. Eles passaram a manhã toda ajudando a fazer bolo para Issa voltar." E assim, numa tarde que havia começado com lágrimas de separação, terminou com lágrimas de alegria, enquanto 6 pessoas, 2 crianças, uma governanta dedicada, um pai arrependido, uma babá corajosa e uma avó emocionada, descobriam que as melhores famílias não são aquelas que compartilham o mesmo sangue, mas aquelas que escolhem compartilhar o mesmo amor. Agora, com 2 anos e meio desde aquele dia inesquecível, e a mansão dos Álvares havia se transformado completamente. Não apenas na decoração, embora as fotografias de momentos felizes agora cobrissem cada parede, mas principalmente na energia que pulsava por cada cômodo. Era uma manhã de sábado quando Rodrigo acordou com o som que havia se tornado sua melodia favorita, gargalhadas vindas do jardim. Ele se levantou e caminhou até a janela de seu quarto, sorrindo ao ver a cena que se repetia todos os dias. Isabela estava sentada na grama, com Miguel e Valentina correndo ao seu redor em círculos, brincando de pega-pega. Dolores, instalada confortavelmente numa cadeira de balanço que Rodrigo havia mandado colocar estrategicamente sob a sombra da jabuticabeira, batia palmas e gritava incentivos para os netos. "Corre, Miguel, a Issa vai te pegar", dizia ela, rindo tanto quanto as crianças. Desde que se mudara para a mansão, Dolores havia florescido de uma forma que surpreendia a todos. O tratamento médico adequado, a ausência de preocupações financeiras e principalmente a presença constante das crianças haviam operado uma verdadeira transformação em sua saúde e disposição. O quarto que Rodrigo havia preparado para ela no térreo, completo com banheiro adaptado e uma pequena sala de estar privativa, havia se tornado o coração da casa. Era lá que Miguel e Valentina corriam todas as manhãs para receber o abraço da vovó Dolores. Era lá que Isabela buscava conselhos quando as crianças faziam birra. E era lá que o próprio Rodrigo havia aprendido a tomar o melhor café com bolo caseiro de sua vida. Dona Esperança desceu as escadas naquele momento, carregando uma bandeja com café da manhã. "Bom dia, senhor Rodrigo." "Mais uma manhã abençoada em nossa casa", disse ela, com um sorriso que nunca mais havia deixado seu rosto. "Dona Esperança", disse Rodrigo, ajeitando a camisa. "Quantas vezes preciso pedir para você parar de me chamar de senhor? Somos todos família aqui." A governanta riu. "Desculpe, Rodrigo. Velhos hábitos custam a ir embora. O café está pronto e Isabela já está preparando o mingau especial das crianças." Rodrigo desceu para a cozinha e encontrou Isabela cantarolando enquanto mexia uma panela. Ela usava um avental simples sobre um vestido florido. Não mais as roupas gastas de antes, mas também não roupas caras. Isabela havia encontrado seu próprio estilo, uma elegância natural que vinha de dentro. "Bom dia, família", disse ele, beijando o topo da cabeça de Isabela num gesto que se havia tornado natural entre eles. "Bom dia. As crianças já tomaram o café com a vovó Dolores, mas deixei um pouco do mingau especial para você experimentar", disse ela, oferecendo-lhe uma colher. Era incrível como pequenos gestos cotidianos haviam se tornado preciosos. Rodrigo provava a comida que Isabela preparava. Ela ajustava sua gravata antes dele sair para o trabalho. Ele trazia flores do jardim para alegrar a mesa do jantar. Não eram gestos românticos. Eles ainda não haviam cruzado essa linha. Mas eram gestos de uma família que se amava e se cuidava mutuamente. "Isabela", disse Rodrigo, sentando-se à mesa da cozinha, "preciso conversar com você sobre algo importante." Ela se virou com uma expressão ligeiramente preocupada. "Aconteceu alguma coisa?" "Na verdade, sim. Algo muito bom." Rodrigo sorriu misteriosamente. "Lembra que falei sobre estar trabalhando num projeto especial na empresa?" "Lembro. Você tem ficado até mais tarde alguns dias." "Bem, o projeto foi aprovado. E envolve você." Isabela franziu o senho confusa. "Como assim?" Rodrigo respirou fundo. "Isabela, durante esses meses,
Eu vi como você transformou não apenas nossas vidas, mas como você tem um dom natural para cuidar e educar crianças. Vi como Miguel e Valentina floresceram sob seus cuidados, como desenvolveram habilidades que eu nunca imaginei possíveis para a idade deles. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando as crianças que agora corriam atrás de borboletas no jardim. Então decidi criar um instituto de educação infantil, um lugar onde crianças de todas as classes sociais possam receber o mesmo amor e atenção que você dá aos meus filhos. Isabela largou a colher que estava segurando. Rodrigo, você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério. O Instituto Isabela Costa de Educação Infantil abrirá suas portas no próximo ano e eu quero que você seja a diretora pedagógica. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Você colocou meu nome no instituto? Isabela, você me ensinou que o amor verdadeiro não tem preço, não tem classe social, não tem condições. Você pegou duas crianças traumatizadas pela perda da mãe e as transformou em pequenos seres humanos cheios de alegria e confiança. Se isso não merece ser eternizado, eu não sei o que merece. Isabela se jogou nos braços de Rodrigo, soluçando de alegria. Obrigada, murmurou ela contra seu peito. Obrigada por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. Foi então que Miguel e Valentina entraram correndo na cozinha, seguidos por Dolores e Dona Esperança. Papai, Issa, por que vocês estão chorando? Perguntou Valentina com sua vozinha preocupada. São lágrimas de felicidade, princesa, disse Rodrigo, se ajoelhando para ficar na altura da filha. Papai acabou de dar uma surpresa muito especial para a Issa. Que tipo de surpresa? Perguntou Miguel, sempre curioso. Isabela se ajoelhou também, pegando as duas crianças no colo. O papai de vocês vai construir uma escola onde eu vou ensinar outras crianças a serem tão especiais quanto vocês, explicou ela com a voz ainda embargada. E a gente vai poder ir na escola da Issa? Perguntou Valentina animadamente. Claro que vão. Vocês vão ser meus primeiros alunos oficiais. As crianças começaram a pular de alegria, gritando: Escola da Issa! Escola da Issa! Enquanto corriam pela cozinha. Dolores se aproximou do grupo, seus olhos brilhando de orgulho. Isabela, minha filha, quando eu te adotei há mais de 20 anos, eu sonhava que um dia você encontraria sua verdadeira vocação. Mas nunca imaginei que seria algo tão lindo quanto isso. E vocês sabem o que mais? Disse Rodrigo com um sorriso travesso. A vovó Dolores vai ser a contadora oficial de histórias do Instituto. Eu? Exclamou Dolores surpreendida. Quem melhor que uma avó que sabe todas as histórias mais bonitas do mundo? Disse Isabela, abraçando sua mãe adotiva. Dona Esperança, observando toda aquela cena, limpou os olhos discretamente. Se me permitem, disse ela com a voz emocionada, gostaria de dizer algo. Todos se viraram para ela. Em mais de 15 anos cuidando desta casa, nunca vi tanta alegria entre essas paredes. Isabela, querida, você não apenas salvou estas crianças, você salvou todos nós. Mostrou ao Rodrigo como amar sem medo, deu a Dolores uma nova razão para viver, e me lembrou por que escolhi cuidar de famílias ao invés de ter uma própria. Ela fez uma pausa, sorrindo através das lágrimas. Porque às vezes a família mais bonita é aquela que a vida nos apresenta quando menos esperamos. E foi assim que, numa manhã comum de sábado, uma casa que um dia havia conhecido apenas silêncio e desconfiança, se encheu das vozes de 6 pessoas que descobriram a verdade mais simples e profunda do mundo. Que o amor não se mede pelo sangue que compartilhamos, mas pelo cuidado que escolhemos oferecer uns aos outros todos os dias. Meses depois, quando o Instituto Isabela Costa abriu suas portas, havia uma placa na entrada que resumia perfeitamente a lição que todos haviam aprendido. Aqui ensinamos que toda criança merece ser amada incondicionalmente, porque às vezes, um coração que escolhe amar vale mais que 1000 corações que apenas herdaram o direito de fazê-lo. E Miguel e Valentina, agora com 3 anos e falando perfeitamente, eram os embaixadores mirins dessa filosofia, contando para todos os novos amiguinhos que eles tinham a sorte de ter não uma, mas 2 mães. Uma que os observava do céu, e outra que havia escolhido amá-los na terra. A família Álvarez havia descoberto que os finais mais felizes nascem quando paramos de procurar pessoas perfeitas
e começamos a amar pessoas verdadeiras. E essa é uma lição que mudou não apenas suas vidas, mas as vidas de centenas de crianças que passariam pelo instituto nos anos seguintes, aprendendo que o amor verdadeiro não tem condições, não tem preconceitos, e sempre encontra um jeito de transformar até os corações mais feridos em jardins floridos.